Olá, boa noite. Planalto reage com alívio a cancelamento de sabatina de Jorge Messias. E mensagem presidencial deve chegar ao Senado nos próximos dias. Ibovespa renova recorde e supera os 160 mil pontos pela primeira vez na história. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O Palácio do Planalto recebeu com alívio o cancelamento da data da sabatina de Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o STF. E a apreciação do Senado agora pode ficar para o ano que vem. Auxiliares do presidente já trabalham para que haja um encontro entre o petista e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pôr fim à crise. Então vamos a Brasília conversar com a Jaqueline Frison, que vem acompanhando esse caso há vários dias. Oi, Jaque, boa noite. O cancelamento da sabatina zera o jogo para o ministro Jorge Messias, que agora passa a ter mais tempo para conseguir apoio ali no Senado e, quem sabe, passar pela sabatina. Em compensação, o prazo ficou indefinido, não é mesmo? Boa noite. É isso, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. O mais provável é que a sabatina aconteça agora, no ano que vem, em 2026. No momento em que anunciou o cancelamento do cronograma previsto, Davi Alcolumbre criticou o governo e disse que o executivo tenta interferir no poder legislativo. O ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, negou essa possibilidade. A relação entre o presidente do Senado e o presidente Lula está estremecida desde que Messias foi indicado para a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. Alcolumbre, todo mundo sabe, preferia o senador Rodrigo Pacheco para a vaga, mas esse cancelamento da sabatina agora garante mais tempo para Messias conseguir apoio entre os senadores e também cria uma nova chance para que a relação entre executivo e legislativo seja colocada novamente nos trilhos. Alcolumbre e Lula devem conversar pessoalmente já nos próximos dias. O governo ainda não enviou a mensagem presidencial ao Senado confirmando o nome de Messias e também não comunicou ao Alcolumbre, o que faz parte de todo o rito de indicação de nome ao STF. Para essas relações agora tirarem essa distensão, distensionar as relações, tudo isso pode acontecer ainda esta semana, é o que a gente aguarda. Cris, eu volto com você. Obrigada, Jaque. O Partido Liberal fez uma reunião de emergência para tentar amenizar a crise entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E decidiu suspender o apoio a Ciro Gomes no Ceará. Depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro disse que conversou com o pai e que o atrito com Michele estava resolvido. Então eu expliquei para ele o que tinha acontecido, mas e falei para ele que já me resolvi com a Michele, pedi desculpas a ela. A gente vai estar junto, não adianta quererem separar, divergências fazem parte, e a gente vai sentar, conversar e alinhar em todos os estados, incluindo o Ceará. Os desentendimentos começaram após Michele criticar o deputado André Fernandes por articular e apoiar Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. A intenção da negociação é derrotar o governador Eumano Freitas, do PT. Na tarde de hoje, Flávio, Michele, André Fernandes e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, participaram de uma reunião da cúpula da sigla. A reunião é uma forma de tentar controlar as declarações sobre as alianças políticas para as eleições do ano que vem. Eu apurei que Michele Bolsonaro não mudou a posição e não apoiará Ciro Gomes no Ceará. O atrito expõe a disputa pelas decisões políticas da família Bolsonaro, já que o ex-presidente preso não consegue participar de todas as negociações. A Polícia Federal fez uma operação para apurar um ataque hacker realizado contra parlamentares que apoiam o projeto anti-aborto, que qualifica a prática como homicídio a partir de 22 semanas de gestação. Atualmente, o aborto é permitido por lei em casos de risco de vida à gestante, de feto sem cérebro ou gravidez resultado de estupro.
Os deputados Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Bia Kicis e Paulo Bilinski estão entre as vítimas dos ataques cibernéticos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e em Curitiba. A PF identificou que os sites dos deputados sofreram ações coordenadas que geraram instabilidade e, em alguns casos, as páginas saíram do ar. Ninguém foi preso. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira a medida provisória que cria a licença ambiental especial. A licença é para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal. A MP, aprovada pelos deputados, substituiu um trecho vetado anteriormente na Lei sobre Licenciamento Ambiental. O texto considera obras de reconstrução e repavimentação de rodovias sujeitas à nova licença. Agora, a proposta segue para análise dos senadores. O presidente Lula conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente Donald Trump. Lula destacou as recentes operações realizadas pelo governo federal para asfixiar financeiramente o crime organizado e suas ramificações no exterior. E afirmou que Trump se mostrou disposto a apoiar iniciativas conjuntas entre Brasil e Estados Unidos. O presidente brasileiro também comentou sobre a agenda comercial e econômica, elogiando a decisão do governo americano de retirar a tarifa de 40% sobre produtos brasileiros, como carne, café e frutas, e mencionou que outras tarifas ainda precisam ser discutidas. Trump declarou que muitas coisas boas virão desta parceria. A Bolsa de Valores bateu recorde histórico e pela primeira vez fechou acima dos 160 mil pontos. A Marcela Varasquim traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Marcela. Boa noite para você, Cris. Boa noite a todos. O principal índice da Bolsa Brasileira subiu 1,56% e fechou em 161.092 pontos, renovando as máximas históricas. Tanto fatores internos como externos influenciaram o mercado. No cenário doméstico, a alta na produção industrial de outubro ajudou a impulsionar a Bolsa. No cenário externo, o provável corte de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos na próxima semana anima os mercados do mundo todo. O dólar fechou em queda de 0,52%, cotado a R$ 5,33. O dólar intensificou a queda e a Bolsa ampliou a alta após a divulgação da conversa telefônica entre os presidentes Lula e Donald Trump. Cris. Obrigada, Marcela. O presidente russo Vladimir Putin recusou os pontos propostos pela Ucrânia e por líderes europeus no plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. O presidente russo também acusou a Europa de sabotar as negociações e afirmou que se a Europa quiser guerra, a Rússia está pronta. O governo da Itália publicou um decreto que facilita a entrada de descendentes italianos para morar e trabalhar no país. A nova regra cria um visto especial para quem tem descendência italiana em 7 países, entre eles o Brasil, sem qualquer limite de vagas. Para ter direito ao visto, é necessário comprovar a ligação familiar com o imigrante italiano e apresentar um contrato de trabalho aprovado na Itália. O decreto ainda garante um processo mais rápido de residência e permite pedir a cidadania depois de 2 anos. A mudança deve ampliar o número de trabalhadores estrangeiros em áreas que enfrentam falta de mão de obra no país. Terminou nesta terça-feira, em Florianópolis, o Encontro Nacional do Poder Judiciário, que reuniu autoridades de todo o país. O combate ao avanço das organizações criminosas foi um dos temas debatidos no encontro. O ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, defendeu o fortalecimento do sistema judiciário e a necessidade do enfrentamento à desinformação contra a justiça nas redes sociais. Se nós formos às redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à justiça eleitoral, é em relação a todo o Poder Judiciário. E isso não só no Brasil.
isso no mundo todo. Nos 2 dias de evento, conselheiros e presidentes dos tribunais de justiça definiram as metas nacionais que devem orientar o Poder Judiciário em 2026. Entre as metas definidas estão priorizar o julgamento de processos contra a administração pública, ações ambientais, crimes de racismo e feminicídio. Hoje o que o Judiciário começa a se desafiar também é o estabelecer metas, medidas, métricas que também possam ser utilizadas para a qualidade, no sentido de que a sociedade não somente tenha uma decisão rápida, mas também que ela possa ser, aos olhos da sociedade, uma decisão que responda aos anseios de justiça. O Mirassol derrotou o Vasco no Rio de Janeiro e garantiu uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Os gols da vitória do Mirassol só saíram no segundo tempo. Renato Marques e Carlos Eduardo marcaram para o time paulista, que segue em 4º no campeonato. O Vasco é o 11º colocado. O Fluminense venceu o Grêmio fora de casa e entrou na zona de classificação direta para a Libertadores. O venezuelano Soteldo marcou 2 vezes contra o antigo time. O segundo gol, depois de uma bela jogada coletiva. André diminuiu para o tricolor gaúcho, final 2-1. O Fluminense subiu para 5º lugar na tabela. O Grêmio continua em 10º. A secretária do Meio Ambiente do Amazonas promoveu a liberação de filhotes de tartarugas na natureza. Foram soltos 380 mil filhotes de cágados e tartarugas em 19 praias do rio Juruá, a quase 800 quilômetros de Manaus. Neste projeto, as comunidades ribeirinhas desempenham um papel fundamental, identificando e protegendo os ninhos. A desova das tartarugas acontece no período de seca entre abril e maio e os filhotes são soltos quando os rios já estão cheios novamente. Que linda imagem! Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.